Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero agradecer a você por ter clicado nesse vídeo e entrado no meu canal. Se você já é inscrito, já acompanha o meu conteúdo, que Deus continue te abençoando. E você que ainda não é inscrito, talvez é novo aqui no canal, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição. É muito simples, é só clicar em inscrever-se e depois acionar o sininho de todas, né? Receber todas as notificações. Também quero pedir que você assista o vídeo até o final, porque isso é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas, elas entram no vídeo, né? E assistem aí alguns minutos e depois saem. E também, se você puder deixar o like, logicamente, se você gostar do conteúdo, porque o like é muito importante, porque o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante, então ele indica o conteúdo para outras pessoas. Hoje nós vamos estar estudando na classe dos adultos a lição de número 3. Já estamos no terceiro trimestre e nós estamos estudando nesse terceiro trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. E o título da nossa lição é a sutileza da imoralidade sexual. Essa lição vai ser estudada em classe no dia 17 de julho de 2022. O texto áureo da nossa lição diz: "E fugir da prostituição, e todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo." 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então, só a verdade prática ela já é taxativa, né? Deus proíbe toda, e ele já generaliza mesmo, né? Toda prática sexual ilícita fora do casamento. É condenável diante de Deus. É muito importante também que você faça a leitura bíblica em classe. Nesta lição ela está em dois textos, duas cartas de Paulo. 1 aos Coríntios capítulo 6, do versículo 15 ao 20, e aos Romanos capítulo 1, versículos de 26 a 28. É só você pausar o vídeo, se você não fez a leitura ainda, pause o vídeo e efetue a leitura para que você fique inteirado daquilo que vai ser falado na lição. Nós sabemos que toda lição tem uma palavra-chave, né? E a palavra-chave desta lição é imoralidade. Logicamente ligado ao texto, né? ao título da lição, que é a sutileza da imoralidade sexual. A lição ela está dividida em 3 pontos, né? O pastor José Gonçalves, algumas lições ele dividiu em 4 tópicos, mas essa está dividida em 3. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, a revolução sexual. Iremos ver as principais distorções da sexualidade sadia e vamos ver, por último, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então é isso que nós vamos estar vendo nesta aula de hoje. Nós vamos ver, estaremos abordando aí questões relacionadas à sexualidade, né? Veremos aí que a Bíblia proíbe a fornicação, o adultério, enfim, toda relação sexual fora do âmbito do casamento. Então nós podemos concluir
que toda relação sexual fora do âmbito do casamento é ilegal diante de Deus. Então vamos lá para o primeiro ponto, a revolução sexual. Durante muitos séculos, o que estava em vigor, né, o que vigorou, o modelo, digamos assim, de relação sexual era o modelo judaico-cristão, ou seja, a relação entre um homem, uma mulher, dentro do âmbito do casamento. Fora disso, era pecado e continua sendo. Então, por muitos anos, né, muitos séculos, na verdade, o que vigorou era um padrão bíblico, padrão judaico-cristão. Casamento heterossexual, né, indissolúvel, e a relação fora do casamento é pecado, era considerado pecado e é pecado até hoje, será pecado enquanto existir homens nesta terra. Então, a sexualidade humana nesse padrão judaico-cristão era considerada sagrada, né? Então, e deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo, o modelo judaico-cristão, que é o modelo bíblico, tá? O modelo das Escrituras. Então, um casamento heterossexual e monogâmico. Então, qualquer relação fora do casamento é pecado. Tá? Também nós vimos ainda nesse ponto que houve uma quebra, né, de tabu a partir dos anos 60, com a famosa chamada Revolução Sexual. Então, a partir desta época, né, um pouquinho antes, surgiu a televisão, né, aqui no Brasil, começou a ser comercializada em 1950. 1951 foi a inauguração da Rádio Tupi, né, a primeira rádio, a primeira emissora de televisão aqui do Brasil. Então, com a chegada da televisão, também contribuiu para a banalização da sexualidade. Então, a pornografia, a partir dos anos 80, né, começou a aflorar, e a revolução sexual ela trouxe distorções para o padrão sexual judaico-cristão. Então começou-se a haver o sexo extraconjugal, né, fora do casamento. Nesta época lançou-se também, né, o contraceptivo, o anticoncepcional, e isso contribuiu de certa forma para o impulso das relações sexuais fora do casamento, né? Porque as mulheres não engravidam com anticoncepcional. Então era mais fácil ter uma relação extraconjugal porque não gerava filhos. Então nessa época, a partir de 1960, a década de 1960, ocorreu aí a revolução sexual, a nudez começou a ser exposta, né? E com isso, não só a nudez, mas todo tipo de relação sexual ilícita foi sendo implantado na sociedade. Então essa revolução sexual, na verdade, ela não trouxe de forma alguma nenhum benefício para a sociedade. Muito pelo contrário, trouxe só malefícios, né? Então nós encerramos aqui esse primeiro ponto. E o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto? Nós vimos aí que sobre a revolução sexual, que quebrou um pouco, digamos assim, do modelo judaico-cristão de sexualidade. O casamento monogâmico, heterossexual, toda relação fora do casamento era condenada, e é condenada ainda pelo padrão judaico-cristão, que é o padrão bíblico, e a revolução sexual veio para quebrar esse tabu e
implantar todo tipo de pecado, como aborto, adultério, fornicação e assim por diante. Então ela, na verdade, não trouxe nenhum benefício para a sociedade. Não só para a igreja, mas para a sociedade em si. Se você tem alguma dúvida aqui nesse comentário, nesse ponto, é só deixar aqui nos comentários, nós vamos interagindo. Então vamos para o segundo ponto agora, as principais distorções da sexualidade. A primeira distorção seria a prática da fornicação. Então, a prática da fornicação. O que é a fornicação? A fornicação, em termos bem gerais, é toda relação sexual entre solteiros, né? Então, se convencionou este significado de fornicação, apesar que nós vamos ver a palavra porneia no Novo Testamento, que significa várias coisas, né? Mas, de uma forma geral, a fornicação é a prática não aceita, está aí na sua revista, e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Então, quem é solteiro, quando ele tem um relacionamento sexual com alguém, ele está em fornicação. E depois nós vamos ver o adultério, então, que é uma relação entre casados, pessoas casadas, né? Uma relação, lógico, fora do casamento. Uma pessoa que é casada se relaciona com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Isso é adultério. Mas no Novo Testamento encontramos a palavra porneia, né? De onde vem a palavra pornô. Hoje, muitos filmes adultos, né, chamados de filmes pornô, e também a palavra pornografia. Então, na verdade, a palavra porneia, ela é traduzida por adultério, por prostituição, por impureza, por fornicação. Então, ela tem uma gama de significados, ela é muito ampla, então, por isso, ela é usada para identificar toda relação sexual ilícita, né? A zoofilia, tudo quanto é relação sexual ilícita pode ser representado pela palavra porneia no grego. Que nós podemos também ver uma outra distorção dos princípios bíblicos para a sexualidade é o adultério. E eu achei interessante que o pastor José Gonçalves ele coloca aí, né? Adultério não é crime, mas é pecado. E por que ele coloca que não é crime? Porque até 2005, no nosso Código Penal, ele rezava que o adultério era crime. E olha que coisa, era o artigo 240 do nosso Código Penal. E para quem adulterava, né, ele poderia pegar de 15 dias, né, a 6 meses de prisão. Olha que coisa interessante, né? Para você ver como que o modelo judaico-cristão, como ele influenciou a geração por séculos. Tanto que a revolução sexual que nós vimos foi em 1960. A partir de 1960, lógico que foi aumentando cada vez mais, né? E até 2005, onde está 1960 até 2005, o adultério ainda era considerado crime. Que coisa, né? E nós podemos dizer que a Bíblia, ela reprova veementemente a prática do adultério. Existem fartas referências na Bíblia que falam do mal que o adultério pode causar na vida da família. Eu vou deixar aqui para você, tá na sua revista aí, Provérbios 5, do 1 ao 23, Mateus 5, do 31 e 32, 1 Coríntios 6 e 9, você pode meditar para você ver o que a Bíblia ensina sobre o adultério. E também uma outra distorção
né, que é a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Então, nós devemos lembrar que a homossexualidade, ela é um comportamento adquirido, tá? Isso aqui nós falamos com a fundamentação científica, né? Não é questão de ideologia somente, é questão biológica. Então não existe nenhum dado científico confiável, você pode fazer pesquisas aí, que mostrem que a homossexualidade seja genética. Ou seja, ninguém nasce homossexual, tá bom? Nós precisamos deixar isso bem claro, né? Que cientificamente não existe gene homossexual. Ou é homem ou é mulher. Isso aqui não é questão de homofobia, não é questão de discriminação, não é questão científica. Tá? Então, a homossexualidade, ela é um comportamento adquirido. E nós vamos ver aqui na revista que é preciso respeito, né, aos homossexuais, são pessoas, são cidadãos que precisam de respeito. Porém, a prática, o comportamento, ele é condenável diante de Deus, diante das Escrituras que nos ensinam isso. Então, a reprovação da prática homossexual se dá por conta de estar contrária à ordem natural da criação. Qual é a ordem natural da criação? Um homem e uma mulher, um relacionamento entre um homem e uma mulher. Vamos ler Romanos 1:26, você vai ver isso, né? Você vai ver que é contrário à natureza. Romanos 1:26 diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram, olha aí, ó, mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, é por isso que o título desse subtópico é homossexualidade, uma contradição à ordem natural. Então, o comportamento homossexual, ele é contrário à natureza. Qual natureza? A natureza que Deus criou. Deus não criou um meio termo, tá bom? Volto a dizer, com todo respeito à pessoa do homossexual. Tá? Reconhecemos a dignidade, a cidadania da pessoa que pensa homoafetivamente. Porém, a prática, ela é condenável diante de Deus e diante das Escrituras, porque é contrária à natureza, né? Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, ok? Então, o que nós aprendemos nesse ponto? Primeiro, nós vimos aqui as distorções, algumas distorções. Primeira distorção da sexualidade sadia. Qual é a sexualidade sadia? Heterossexual e monogâmica dentro do casamento. Simples assim. Primeira distorção, a fornicação. O que é a fornicação? Relação sexual entre solteiros. Segunda distorção, o adultério. O que é o adultério? Relação sexual de pessoas casadas com alguém que não é o seu cônjuge. E a terceira distorção é a homossexualidade, porque é contrária à ordem natural. Então Deus criou homem e mulher, né? Então isso deve ser mantido para o bem da sociedade. Se você tem algum comentário aqui nesse ponto, deixa aqui que nós vamos interagir com você. Vamos para o ponto 3, então, o último ponto aí, o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Qual é o padrão? O subtópico 1 aí diz: o sexo atende à necessidade da criação. Então, uma das finalidades
da relação sexual, do sexo, é a procriação. Então Deus diz: multiplicai, né, frutificai e enchei a terra. E aí a gente pode até voltar na questão da homossexualidade um pouquinho para falar isso, né? A homossexualidade nós já vimos que é um comportamento contrário à natureza, porque um homem, né, ter relação com outro homem, não há procriação, né? E também, da mesma maneira, mulher com mulher. Então, aí já mostra que é contrário à natureza. Então, uma das principais razões, né, da prática sexual é a procriação. Que a vontade de Deus era que a terra fosse cheia de pessoas, de seres humanos. O segundo aí, o sexo como complementação e satisfação. Então, além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. Ou seja, dentro do casamento, o sexo é um complemento, é uma bênção para a vida do casal. E é interessante ver que Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, né, sobre essa necessidade que o casal tem da prática sexual, e ele dá digamos assim, uma admoestação, né? 1 Coríntios 7, versículo 5, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, e para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, na verdade, o marido, ele deve pagar a mulher, né? A Bíblia diz, né? Pagar a mulher, está aí no versículo 3. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O que é pagar aí? É não negar a relação sexual. Nenhum homem pode fazer isso e nem a mulher, né? Porque o sexo é um complemento, é uma complementação da satisfação do casal. É uma bênção de Deus para o casamento, né? Alguém já dizia, né, que a vida sexual ela é o termômetro do casamento. Eu concordo, logicamente, em partes, né? Porque com a velhice a vida sexual ela tende a acabar, né? Até pela idade, a doença chega e assim por diante. Mas enquanto o casal está com vigor, né, nós podemos até dizer que o sexo é o termômetro do casamento. Na verdade, o termômetro original do casamento, fundamental, é o amor, né? Se não houver amor, não há um casamento sadio. Mas o sexo é uma complementação e é preciso, né, essa prática dentro do casamento. Então, diz aí nesse ponto que convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, olha que coisa interessante, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Então não deve ser um fardo, né? Nenhum cônjuge pode realizar a prática sexual como se ela fosse um fardo, mas e ela é, né? Como se ele fosse uma bênção. Isso é muito interessante na vida do casal. E o ponto 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Então isso aqui é muito importante agora. Eu sou pastor de igreja também, né? Para quem se tiver algum pastor de igreja assistindo esse vídeo, isso aqui é muito importante. Por quê? Olha o que diz o autor aí, ó. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos,
a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Olha que coisa interessante. Então, nós já falamos isso, né? Adiantamos no primeiro tópico, mas aqui nós vamos falar mais claramente. Nós, cristãos, adotamos o modelo judaico-cristão de sexualidade. Então, nós somos contra o comportamento homossexual. Então, nós não somos homofóbicos, como muitos acusam, né, os cristãos de serem homofóbicos. Não, nós somos contra o comportamento, porém respeitamos o cidadão, a pessoa. Por quê? Porque ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. É lógico que o pecado, ele deturpou esta imagem, mas João 3,16 diz que Jesus, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os homossexuais, eles estão inseridos em João 3,16. Jesus morreu por eles também. Eles são pessoas que carecem da graça de Deus como todos nós carecemos. Então é muito importante para o trabalho pastoral, né, entender isso. Até para ganhar esta alma para Jesus, é preciso amar a pessoa, tá? Reprovar o comportamento, logicamente, porque é antibíblico, contra a natureza, mas amar a pessoa, né, do homossexual, porque aí você pode orar por ele, você pode pedir a Deus que Deus lhe dê a revelação da salvação, para que ele entenda que aquela prática não é aprovável diante de Deus. Então, a igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. E aqui eu quero ser ousado em dizer, né? Se você tem algum conhecido que é homossexual, talvez algum homossexual está assistindo esse vídeo, por que não, né? Você é amado por Deus. Procure, né, uma igreja que te acolha, logicamente, não vão concordar com a sua prática, porém vão te receber com maior amor e vão conversar com você sobre esse tema tão complicado, tão polêmico. Conversando, né, usando a palavra no amor de Deus, uma pessoa pode ser alcançada e salva, transformada em Cristo Jesus. Então, nossa lição chegou ao fim, né? O que nós aprendemos neste último ponto? Fazendo uma recapitulação rápida aqui. O padrão bíblico para a sexualidade sadia. Vimos que o sexo atende à necessidade da criação. Se não tivesse sexo, não havia humanidade, né? E o sexo também é uma complementação na vida do casal. Casamento heterossexual e monogâmico. E por fim, vimos também o pastoreio cristão e a prática homossexual, ou seja, que a igreja, o pastor precisa receber o homossexual na sua igreja como um cidadão, né? Logicamente, reprovando o ato, o comportamento, mas amando a pessoa, orando por ele, para que Deus também ilumine a sua mente, como ele fez com a nossa. Ok? E na conclusão da nossa lição, o que nós aprendemos hoje? Nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Todos os 3 condenáveis diante de Deus. Espero você na próxima aula, né, lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.